E vocês por que decidiram empreender por esse caminho, esse ramo, sei lá? E como é que foi a história, assim, de tipo... aquela perguntinha clichê mesmo, de quando tudo começou... Quando tudo começou... Então, na verdade, começou em 2017. Mas meus pais sempre tiveram confecção. Então, sempre teve enraizado. Inclusive, a mãe da Isa tá aqui hoje. Temos uma câmera. Agora, gente, a gente tem uma câmera lá que dá pra dar um salve. Nós podemos dar até um oizinho pra galera lá de trás, ó. Eu sempre gostei, né? Então, assim, eu sempre tinha que trabalhar com a minha mãe, né? Então, eu ficava debaixo das mesas de corte, assim, com a minha mãe trabalhando, máquina, fazendo barulho, e eu ficava lá desenhando roupa. Então, eu sempre gostei muito de moda. E aí, aconteceu de, tipo assim, aquela coisa de você não saber o que você quer fazer, né? Achar que moda aqui na região não vai dar certo e tal. Aí, eu fui trabalhar fora. Aí, em 2017, eu falei assim, não, eu quero, de fato, trabalhar com o que eu gosto, não quero mais trabalhar em escritório fechado. Aí, eu saí e foi quando eu lancei a minha marca, que é a Wenzler Co. E era, tipo assim, aquela coisa de uma coisa era bem sob medida, bem artesanal. Aprendi a costurar com a minha mãe. Então, eu que fazia as próprias roupas, né, e vendia. Só que aquilo lá não tava rentável, né? Para você precisa viver, né? E sobreviver nesse mercado. E aí eu fazia produção de moda na época. E aí eu com uma amiga decidimos abrir uma escola de corte e costura. Inicialmente era para, de fato, só rentabilizar para poder cuidar da marca, né? E aí a gente foi começando a participar de eventos e começou a conhecer pessoas que tinham marca e tudo mais. E aí surgiu a necessidade de fazer mais serviços voltados para a marca, porque aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar sobrecarregada com as aulas, porque eu dava aula, e não conseguia produzir para a marca. Então, a conta não fechava. E aí eu comecei a querer procurar mão de obra para produzir para a marca e ficar dando aula. E não achava, né? Tipo, não achava mão de obra qualificada e não conseguia. E minha mãe, na época, trabalhava fora. E eu fiquei nesse impasse, e aí foi quando a minha mãe... Aí eu comecei a conhecer pessoas e falei assim, não, vou começar a pegar produção. E meti as caras, não sabia fazer quase nada. Costurava, né? Mas não tinha tanta vivência. Só que eu tinha a experiência do que eu via minha mãe fazendo. Então, assim, corte, qual que é o ritmo daquela produção. Então, assim, qual que é o processo, né? O passo a passo daquilo. Eu sabia como que funcionava. E aí eu falei assim, não, vou meter as caras. E aí eu comecei a pegar coisas da marca de algumas pessoas mais próximas. E aí foi dando certo. Aí chegou uma hora que não dava mais sozinha. Aí foi quando minha mãe... Porque o que acontecia? Minha mãe trabalhava fora, e aí minha mãe chegava do trabalho, ela me via trabalhando e ela ia trabalhar comigo. Então, minha mãe trabalhava de manhã até de tarde, e de noite ela ia trabalhar de novo. E aí eu falei assim, mãe, não dá, você vai ter que me ajudar. Aí foi quando minha mãe pediu a conta e a gente virou sócia. E desde então, a gente tem desenvolvido vários serviços. Aí eu me especializei em modelagem, então... eu me formei em modelagem, me especializei, então fui desenvolvendo outros serviços para o ateliê voltados para fazer modelagem, peça piloto, e aí eu criei um ciclo de produção. E aí que é o ateliê hoje. Que da hora. E como é que é trampar lá com a filhona? Ter um mic aí, ó. A gente se dá super bem, porque ela cuida de uma parte, ela cuida do desenvolvimento, né? E eu da produção. Então, o que é de produção é comigo, e desenvolvimento é com ela. Eu não me meto na área dessa. Mas as duas precisam conversar ali. Às vezes, não, reunião sempre tem, né? Assim, nem ela pega o serviço e eu falo, você tem que ver se dá pra fazer. Porque às vezes você cria um projeto na cabeça, ela passa pro papel, mas do papel pro tecido é outra conversa, né? Então, às vezes a gente tem uns atritos nessa parte. Pode crer, nossa, que massa, e assim, a gente vai levando. Mas, no geral, a gente se dá super bem, assim, a gente vê o sucesso da marca, né? Porque antigamente a gente só tinha cliente de São José. Agora não, agora já vem cliente de fora, São Paulo, Paranaguá, né? Então tá crescendo muito, porque pra lá não tem o tipo de mercado que a gente mexe, né? Que é o slow fashion, é quase uma moda artesanal.